a ideia, quem trouxe foi o Patrício, né? Meu cunhado. Então, tudo surgiu a partir dele. Meu pai trabalhou a vida inteira no ramo de aço. Só que era uma linha de aço diferente. Era o aço na construção civil. Eu trabalhei numa empresa durante 5 anos. E essa empresa era um ramo de aço, mas era um aço específico para tornearia. E aí essa empresa que ele trabalhava era uma filial. E aí eles resolveram sair de Campo Grande. E aí nisso abriu aí uma lacuna, né? Aí foi aonde que um dia eu cheguei em casa, meu pai estava lá num churrasco de final de semana. Falou, olha, pai, a gente podia montar, né, uma empresa, né, nesse ramo. E aí então meu sogro resolveu, falou com ele assim, vamos falar com o Marcelo, né? Se o Marcelo topar. E aí ele falou, vamos partir para cima disso daí. Eu falei, demorou, vamos embora. Aí o Marcelo falou, vamos para cima, então vamos. Aí cada um tinha uma habilidade diferente. Meu pai conhece de olhar o material, ele sabe a espessura, o peso que a peça tinha. E aí eu ia na mão de obra e o Marcelo mais com a parte técnica ali, né? Aí o início foi assim. Aí começamos devagarzinho. Fomos na parte da máquina, tanto é que a máquina foi uma história bem massa, que eu e o Marcelo, a gente sempre dava risada antes. Porque no começo, a minha ideia, como era eu que ia estar à frente no dia a dia ali, a minha ideia, eu sabia até onde eu poderia ir com café com leite, o mais comum dos aços ali. Então, uma máquina dava. Aí apareceu lá do nada aquelas janelinhas de Mercado Livre, 3 máquinas pelo valor tal. Falei, velho, nós vamos comprar 3 máquinas, velho. Falei assim, ó, que massa, né? Vamos lá. Aí eu lembro que assim, a gente foi para Campinas, eu e o Patrício, vamos lá ver essa máquina. Aí todo empolgado. Chegamos lá, rapaz, na hora que o cara tirou lá tava lá como se fosse a lona, né? E eu olhei e falei, cara, eu já pensei comigo, onde eu tô me enfiando? Porque pra mim aquilo parecia um monte de sucata, mas as máquinas estavam detonadas, né? Falei, cara, eu falando pro Patrício, tem certeza, cara, isso aqui funciona? Não, isso aí não, acho que funciona. Chega lá, acho que só dá um trato, arrumar um negócio aqui, troca, eu acho que funciona. E eu fiquei daquele jeito, falei, cara, a gente foi de carro até Campinas, aí conhecemos essas máquinas, falei, levar isso aqui pra lá, se esse negócio não funcionar, não estamos enrolados. E aí casou que chegou a máquina com a primeira carga do material que a gente comprou. E aí chegou o caminhão, já começou dor de cabeça, né? Porque não tem como não ter dor de cabeça no começo. Aí a felicidade foi que o caminhão chegou. O caminhão chegou, vamos lá. Na hora de descarregar, começou a chover. E aí e agora, como que a gente descarrega? 14 toneladas de ferro. Como que descarrega e joga lá pra dentro? O caminhão não conseguia entrar. E aí o Patrício teve uma ideia. Aí colocamos uma viga em cima do caminhão e fomos andando tudo para baixo, para dentro do barracão. Assim. Eu, no caso, que era o mais fraquinho, pegava o material, colocava na viga, rolava lá embaixo, aí ficava o Patrício ali. O negócio era jogar pro chão, depois a gente dava um jeito. E aí depois coincidiu certinho de sair a documentação, aí pra gente poder abrir as portas aí. Nosso primeiro estoque, na verdade, foi um caminhão que a gente fala de retalhos, né? Então, que seria hoje, para quem não sabe, seria a sobra do material cortado. A gente não tinha dimensão, assim, do tamanho que poderia chegar. No começo era só 2 máquinas de corte, né, de serra-fita, e hoje em dia a gente tem 6, assim, tem muitas, né? Essa máquina aqui, ela é a mais antiga que a gente tem, ela é totalmente manual. Aí a gente viu a necessidade de ter uma máquina automática. Aí a gente adquiriu aquela do fundo ali, só que a capacidade dela de corte é menor, o diâmetro do material. Fomos estudando para adquirir uma máquina com a capacidade maior. Aí foi onde nós pegamos aquela da entrada ali, ó. Seria essa máquina aqui. E aí com o tempo, o corte foi aumentando e os diâmetros dos materiais foi aumentando também.
E aí foi aonde a gente adquiriu essa máquina, que ela corta 310 milímetros de diâmetro. Ela é toda automatizada. Aí precisaríamos mais uma máquina. E acabamos adquirindo mais 2 máquinas daí, que é essa toda automática e aquela lá do canto, que ela é semi-automática. Aí mudamos para cá, fizemos esse barracão por causa do tamanho da demanda, né, da quantidade de compra. E assim foi indo, necessidade de mais maquinário, e aí compramos o primeiro caminhão. No começo, peças cortadas, entregava de moto. Hoje a gente tem a nossa própria frota, aqui está um caminhão da nossa frota, né? Antes era só peça cortada que eu poderia entregar, hoje já podemos entregar barra de 6 metros, graças a Deus. Aí temos esse caminhãozinho, temos a picape para levar material cortado. Aí temos o caminhão também, está sendo carregado agora ali. O caminhão para carregar até 6 toneladas. E aí, às vezes, quando o motorista está todo mundo corrido, sobra para mim entregar também. Eu tive a percepção de que realmente a empresa estava crescendo quando a gente olhando aqui para esse barracão, né, para a nossa sede, e de repente a gente se viu com um espaço bem limitado. E aí surgiu a oportunidade de a gente comprar na mesma rua, não é um outro terreno, e ali também a gente foi construindo, e aí ampliamos, construímos o que a gente fala que é o nosso depósito. Hoje, olhando assim, foi muito além do que a gente pensou, né? Tipo, a gente vê realmente que a gente levou a sério, trabalhou pesado, né? E ver realmente a mão de Deus, né? A bênção de Deus sobre a nossa empresa. Né? A gente sempre teve uma mente, se for para dar certo, que dê da maneira certa. Até o último dia a gente fizemos o certo, então vamos fazer o correto ali. O que mais me orgulha é a história que a gente tem construído ao longo desses anos, né? É uma história construída à base de muito trabalho, realmente um trabalho com seriedade, com comprometimento. A gente trabalha num clima bem leve, todo mundo sorrindo. A gente vê a alegria de trabalhar que a gente... É saber que através da empresa, os nossos colaboradores, eles têm crescido também junto conosco. Vejo que a maioria se sente bem, gosta de trabalhar aqui. A gente entende que é o principal ali. Aí você não quer não, né? Aí você não quer. Eu sempre converso muito com os meninos sobre isso. Eu não tenho 3 famílias, tipo, de sócio para cuidar. Eu tenho 16 famílias aqui para cuidar. Se a gente crescer, prosperar, a intenção dessas 16 famílias é aumentar para 20, 22 famílias, 23. Como que era trabalhar com o seu Patrício? Era extraordinário, sabe? Eu aprendi muito com ele, principalmente no relacionamento com as pessoas. O seu Patrício era uma pessoa muito humana. Uma coisa assim, que eu aprendi demais com meu pai é trabalho, respeito, honestidade, né? E isso eu tenho tentado seguir o exemplo dele, né? Da mesma forma que eu via ele fazendo, eu tento fazer na minha vida e aqui na Pantanal Aços, né? E ele é um cara, sempre um cara que sabia de tudo, velho. Não tem como. Tudo que ele olhava, ele sabia peso, ele sabia metragem, ele sabia espessura. Ele só olhava e falava, isso tem tanto por tanto, vai dar o peso tanto, pesa lá pra gente conferir. Batia em cima, mas também 30 anos trabalhando com isso, 25 anos acho que ele trabalhou. E ele sempre enxergava o lado bom das pessoas ou o lado bom daquela situação. É algo que eu levo para minha vida, que eu procuro aplicar. E a você, nosso cliente, eu gostaria de agradecer
por esses 15 anos de parceria. Porque sem você, a Pantanal-Aços não chegaria onde chegou. Acho que a palavra real mesmo tem que ser gratidão, cara. Não tem outra explicação. A gratidão por eles acreditarem naquele cara que entregava de moto, velho. E vocês fazem parte dessa história. Obrigado mesmo por caminhar junto conosco durante esses 15 anos. E dizer que a confiança que vocês têm em nós é o que nos move a realmente a melhorar, a avançar, a evoluir e procurar entregar o melhor. Os próximos passos, Deus quiser, ainda pretendemos construir aí pelo menos mais um espaço.